7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Professor Nuno Mangas e Sra. Doutora Ana Gomes, muito obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos. E eu julgo que nós tivemos aqui uma apresentação ligeiramente diferente, porque discutimos um bocadinho objetivos e não tanto execução como naquilo que tem sido o hábito na sequência de audições no âmbito dos programas que temos aqui feito. Julgo que isso fez até algum sentido na medida em que, aparentemente, a execução está atingida, ou seja, os pagamentos estão em 100% e, portanto, estará, grosso modo, atingida a execução. De qualquer das formas, relativamente a esse aspecto, tenho uma primeira pergunta muito concreta e que tem a ver com isto. Portanto, o Sr. Professor disse há a possibilidade de ou as linhas de cima subirem ou as linhas de baixo baixarem, mas julgo que as linhas, ou o contrário, ou as linhas de baixo subirem ou as de cima baixarem, mas julgo que não é possível subirem as linhas com 100% de compromisso, ou seja, o compromisso é o compromisso, não estou a descortinar a possibilidade de arranjarmos outro financiamento. E, portanto, a possibilidade das linhas de baixo subirem, julgo que não é verosímil. É uma primeira pergunta muito concreta que tenho para fazer. Uma outra questão, ainda relativamente aos dados, prende-se com isto. Se pode detalhar um pouco qual a diferença entre o valor do incentivo aprovado e o valor da execução ou dos pagamentos. A execução ou os pagamentos, neste momento, são praticamente iguais, mas, por exemplo, relativamente ao Compete 2020, estávamos a falar de um valor da ordem de 6 mil milhões, o incentivo aprovado e portanto, 4 mil milhões. Estamos a falar aqui de muita diferença e, portanto, como é que as entidades que concorrem e que tenham um incentivo aprovado de 2 mil milhões, depois gerem isto, não corremos sérios riscos de criar aqui uma distorção, um problema no mercado, porque se candidata a financiamentos que são aprovados e depois como se financiam. Isto parece-me um problema em termos de operação, organização das empresas. Uma terceira pergunta que me parece importante termos, e é algo com o qual o PSD se tem preocupado muito nos últimos tempos. Este programa visa, e passa a elencar os objetivos, reforçar a competitividade da economia portuguesa, a sua presença no mercado internacional e, portanto, apontando muito para os bens transacionáveis. Isto parece-me bem, nós elencamos, mas quando olhamos para esta apresentação, o dado que nós temos no final é quanto, e passa o simplismo da expressão, é quanto é que nós gastamos. E, portanto, acho que, de alguma forma, é o momento de o programa medir que objetivos atingimos, chegamos lá ou não. E isso parece um momento especialmente decisivo, porque é isso que faz realmente o mecanismo de transformação da economia portuguesa e estamos no início do Compete 2030, onde cometemos nós erros. A melhor maneira de aprendermos é identificarmos os erros do passado, ver o que está menos bem, ver o que está pior. E, portanto, perguntava-lhes se têm mecanismos para verificar isto, quantificação e métricas destes mecanismos, o que está a ser feito, o que está a ser melhorado e o que não está a ser melhorado. Uma quarta pergunta, digamos, e esta pergunta não chega a ser uma opinião, é uma sensibilidade, tendendo o programa a apostar nos bens transacionáveis, na inovação, na digitalização da economia, vemos, apesar de tudo, uma parcela muito significativa para os serviços, o turismo. Estaríamos a falar de valor da ordem de 1/4 dos valores. E era uma opinião vossa se estes valores são... esta distribuição é razoável ou não e, em termos de futuro, o que é que se pretende manter nestas questões, se pretendem manter estes valores ou não. Outro aspecto que me preocupa, não resulta desta vossa apresentação, mas eu li os vossos relatórios e em alguns deles os transportes, que eram um dos objetivos deste Compete 2020, tinham alguns, não vale a pena detalhar, indicadores de enorme atraso. Eu julgo que estou a falar de memória e, portanto, teria que confirmar. Julgo que há um indicador dos transportes num dos programas cuja taxa de realização é apenas 12%.
posso confirmar e posso dizer. E, portanto, a percepção que tenho é que na componente de transportes algo não correu especialmente bem. Não resulta da vossa apresentação, mas agradecia-lhes também um comentário relativamente a este aspecto, à componente de transportes, o que está a ser feito, o que não está a ser feito e o que pode ser melhorado. E estou quase no fim do meu tempo. Uma última pergunta, e especialmente para as pequenas e médias empresas, tem a ver com as caixas onde se alocam os fundos. Por exemplo, nós temos muitos fundos para a transição verde. E reparamos agora que também vocês, no Compete 2030, vão ter um conjunto de fundos para a transição verde. E, portanto, isto, de alguma forma, quando dá a ideia que podemos concorrer a todos os fundos, o resultado, para uns é concorrem a todos, para outros é não concorrem a nenhum. De que maneira podemos ajudar à classificação e catalogação destes elementos, tornar claro para as empresas, especialmente as empresas mais pequenas, porque as empresas mais pequenas são aquelas que têm menos acesso à informação. E, infelizmente, o que nós depois vamos vendo é a criação de um universo de empresas consultoras que dão apoio às empresas mais pequenas, mas cujo trabalho em si mesmo é a candidatura a fundos sem mais. E, digamos, acho que isto é, pelo menos, discutível. E, portanto, a pergunta é se têm noção disto, no caso concreto dos fundos verdes, se isso para vocês constitui um problema ou não e como é que isto pode ser melhorado, quer ao nível da informação, quer garantindo que as respostas são mais eficazes. E termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.